Olá, paz do Senhor Jesus, é sempre bom estar aqui. E aquilo que é importante para mim, talvez seja importante para você. Hoje eu vou fazer live porque eu tô deitada, porque eu tô cansada. E eu tô devendo o assunto da fofoca e do assunto por que as pessoas falam muito mal de você. Eu não fiz, porque eu tive um final de semana, eu tive um domingo muito corrido. Mas eu vou tentar falar alguma coisinha agora. Para a gente não perder o fio da meada, na Bíblia, se não me engano, Mateus 7, versículo 10 e 11, fala sobre. Jesus diz: Bem-aventurados sois vós, seguirem por amor o meu nome. E ele repete, fala: Bem-aventurados sois vós, se vos maldizerem e vos amaldiçoarem, se eu não me engano, e disserem toda sorte de mentiras, né? Vosso é o reino dos céus, né? Então, se essas pessoas mentem, enganam, manipulam, e você está sofrendo tudo isso por amor a Jesus, por ser justo, você é bem-aventurado, né? Nesses dias, uma amiga veio falar de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, que tinha falado, acho que eu tenho cara de pecadora, um negócio assim que ela falou. E eu na hora ri, porque eu falei, com quem é essa pessoa, meu Deus? Quem é? Não conheço, nem mais magra, nem mais gorda, nem mais alta, nem mais magra. Qual é o intuito de uma pessoa falar mal de mim? Qual é o intuito de uma pessoa falar mal de você? Se essa pessoa não me conhece, nem te conhece. Bem, dentro da psicanálise tem 3 mecanismos de defesa e eu quero falar deles, tá? O primeiro mecanismo de defesa é a negação. Geralmente, na negação, as pessoas tendem a desviar o assunto, desviar o papo, desviar a conversa. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo me conhece porque eu trabalho com terapia, né? E aí, provavelmente, essa pessoa, ela deve ter problemas de ordem psicológicas, de ordem psicanalítica. Talvez seja uma pessoa que precise de terapia, que precise de tratamento, mas ela nega essa realidade, ela não quer acreditar, né? Eu estava conversando com uma amiga hoje que saiu recentemente de um relacionamento abusivo e eu falei com ela: você precisa de terapia. Você precisa entender isso, você precisa mediar isso, você precisa entender como está a tua alma, como foi passar por esse relacionamento abusivo. E ela disse: eu não estou doente, eu não fui a errada. Não, mas eu não disse que você era errada, eu disse só que você precisa se tratar. Não significa que você, por você justamente ter sido vítima de um relacionamento abusivo, é que você precisa de tratamento. Mas ela, enfim, estava em negação, né? Então, provavelmente, essa pessoa deve ter visto aí as lives e tudo. E como eu devo ter mexido em algo dentro dela e que ela nega profundamente, então ela desfere sobre mim mentiras. Ela desfere, não que eu não seja pecadora, tá, gente? Eu sou, você é, todo mundo é. Mas não existe nada que essa pessoa saiba a meu respeito para poder desferir uma ofensa. Então, por que ela me ofendeu? Porque provavelmente nas lives eu devo ter falado alguma coisa que deve ter sido uma realidade que ela nega. E aí, como ela não encara a própria realidade, ela prefere me atacar, me desmerecer, me desonrar, porque ela tem um estado psíquico que ela não quer aceitar. Então, é melhor que ela me negue, né? Negue, que ela me diminua, que ela me coloque para baixo, que ela acontece muito no set terapêutico. O paciente que está em estado de negação humilhar o terapeuta, diminuir o terapeuta, na tentativa de não encarar a sua própria dinâmica interior, né? Então, é um primeiro ponto. Por que uma pessoa fala mal da outra? Porque você desperta nessa pessoa uma realidade que ela nega.
então ela prefere te diminuir. Vou dar um outro exemplo. Sou uma pessoa extremamente amorosa. Quem me conhece sabe, quem é dos meu círculo de amizade, sabe que eu não acredito no evangelho sem comunhão, não acredito no evangelho sem amor. Eu não acredito no evangelho que você não tem empatia e que você se coloque no lugar do outro. Então, essa verdade para uma pessoa que vive um evangelho de competição, um evangelho de rivalidade, um evangelho de mágoa, um evangelho de ressentimento, ela prefere negar aquilo que digo, né? Quando eu digo, você tem que perdoar seu pai, perdoar sua mãe, ela prefere negar o que eu digo, né? Me diminuindo do que entendendo que existe uma realidade que ela precisa mudar. Então, uma das razões pelas quais uma pessoa pode estar falando mal de você é porque você transmite uma mensagem que ela está negando. Então, para não assimilar a sua mensagem ou não assimilar aquilo que você representa, ela nega você, tá? Diminuindo você, pisando em você. Eu fico pensando na época de Jesus, quando Jesus falava sobre a necessidade de uma mudança interior, né? Que os sacrifícios de ovelha já não serviriam mais. Precisaria agora de um sacrifício interior, né? Então, assim, como isso vai me custar, como é uma realidade que eu não quero, como eu estou muito cômodo, eu prefiro matar uma ovelha do que matar a mim mesmo, então logo eu diminuo Jesus. Eu falo mal de Jesus. Eu chamo Jesus de Beelzebul. Então, uma pessoa pode estar falando mal de você pelo que você representa, pela mensagem que você passa por negação. Um outro ponto que é muito comum em relação a pessoa falar mal de você, mentir sobre você, manipular você, manipular a sua imagem, ferir a sua honra gratuitamente, que ao seu ver você não enxerga nada que você tenha feito mal para aquela pessoa, por que ela então fala mal de você? Um outro mecanismo de defesa dentro da linha freudiana é o deslocamento. Tá? O que é o deslocamento? É quando você desloca uma sensação, uma emoção, um estado emocional para uma pessoa ou para um conjunto de pessoas. Vou dar um exemplo. Supondo que eu tenha me decepcionado muito com um determinado pastor, com uma determinada pastora. Então, o que eu vou fazer com essa raiva, com essa mágoa, com esse ressentimento? Eu vou deslocar isso para todos os pastores. Né? Eu me magoei muito com uma determinada igreja, né? Como eu não assimilo isso, como eu não encaro essa dor, é uma dor muito difícil para mim, é uma tristeza muito difícil, foi um trauma muito complicado. O que eu faço? Eu desloco esse engodo emocional para todas as igrejas. Então, nenhum pastor presta, nenhuma igreja presta, ninguém presta. É muito comum amorosas deslocar a sua desilusão amorosa. Vou dar um exemplo. De repente você aí se relacionou com uma pessoa e essa pessoa, essa mulher, por exemplo, ela te feriu muito, ela te traiu, enfim. E aí você desloca essa decepção para todas as mulheres. Então nenhuma mulher presta. O discurso de mulheres e homens, né, que possuem aí os seus relacionamentos. Me relacionei com um homem, ele me bateu, ele me traiu, então logo eu desloco isso para todos os homens. A pessoa que fica falando que mulher não presta, que homem não presta, né? Que pastor não presta, que igreja não presta e fala mal de todo mundo, né? Essa pessoa é uma pessoa que possui um trauma, ela possui uma fissura, ela possui uma dor, ela possui algo mal resolvido, então ela desloca a sua dor. Então, às vezes, você pode estar sendo alvo de um deslocamento. Não tem nada a ver com você, tem a ver com a pessoa que fala. Sempre tem a ver com a pessoa que fala, nunca com a pessoa
que é falada, tá certo? Isso é importante a gente falar disso. E aí, enfim, existe um terceiro esquema de defesa dentro da psicanálise, que é a projeção ou a transferência. Vou dar um exemplo. Supondo que você, todas as vezes que use azul, tá vendo? Tô usando azul. Todas as vezes que você usa azul, você está preparado para arrumar uma confusão. Tá certo? Hoje eu vou me vestir de azul porque quem olhar para mim com o olho torto, eu vou brigar. Olá, Leandra, paz. Então, assim, isso é um valor meu, tá? E aí, quando eu vejo uma pessoa vestida de azul, o que eu espero da pessoa, a mesma coisa que eu espero de mim. Eu projeto naquela pessoa, eu me transfiro, desloco para aquela pessoa, eu me projeto naquela pessoa. Então eu vou esperar a confusão azul. Vou dar um outro exemplo muito comum. Às vezes a gente está numa igreja e uma irmã ou um irmão me olha com uma cara séria. Todas as vezes que eu estou com uma cara séria, eu estou chateada com alguém. E aí, quando eu estou na comunhão e que eu percebo que esse irmão está com uma cara fechada, eu logo penso, esse irmão está chateado comigo. Só que às vezes, isso é projeção. Todas as vezes que eu estou com cara fechada, eu acho que estão chateados comigo. Logo, todo mundo que me olha de cara fechada está chateado comigo. E a partir daí, eu invento uma série de coisas para justificar que meu irmão está chateado comigo, quando na verdade o irmão poderia estar, por exemplo, com dor. Você é prostituto. Se eu sou mentirosa, logo acho que todo mundo é mentiroso. Se sou uma pessoa com falha de caráter, logo acho que todo mundo tem falha de caráter. Se sou uma pessoa maledicente, fofoqueira, mentirosa, intriguenta, logo eu vou achar que todo mundo tem o mesmo caráter que o meu. Então, quando uma pessoa fala algo de você, ela fala muito mais sobre ela do que sobre o objeto falado. Então, assim, você que está sendo objeto de, alvo de fofoca, de calúnia, de difamação, eu queria que você entendesse que tudo isso não tem absolutamente nada a ver com você. Essa pessoa pode estar projetando algo em você, ela pode estar deslocando algo em você, ou ela pode estar negando algo que porventura você desperte nela e que a incomode, tá certo? Então, assim, se Jesus diz, que se caluniam você, se mentem a seu respeito por causa do evangelho, ele diz o seguinte: não fique chateado com isso, não fique aborrecido com isso, não tem nada a ver com você. Tem a ver com a mensagem que você carrega, tem a ver com a ideia que você carrega, tem a ver com a vida que você carrega, tem a ver com os estados, os esquemas que as pessoas negam em si mesmas, tem a ver com uma certa admiração negada, tem a ver com realidades que ela precisa notar dela mesma e não tem nada a ver com você. Lembrando que as pessoas que carregam o reino são pessoas que têm valores. São pessoas um exemplo, uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa humilde de coração, uma pessoa justa, que não deve nada a ninguém. É uma pessoa que se coloca, a existência dela é num patamar que nos incomoda. Tem pessoas que são tão crentes que nos incomodam. Por quê? Porque nos mostram que é possível chegar lá. E aí, quando é uma pessoa fraca de ego, quando é uma pessoa fraca da sua essência, quando é uma pessoa que não se conhece, não se entende, não se compreende, a sua existência incomoda, porque me mostra que é possível um ser humano como eu e você chegar lá. Entende? Então, assim, é sobre isso. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você ter feito algo ou não. Não tem nada a ver com você estar errando ou não.
tem a ver muito mais com o que as pessoas carregam dentro de si. Se essa pessoa tem algo mal dentro de si, ela vai falar mal. Se ela é uma pessoa boa dentro de si, ela vai falar bem. Tem um versículo de Jesus que eu gosto muito que diz o seguinte: se os seus olhos veem luz, o seu corpo é iluminado. Então, assim, se eu olho as coisas boas do meu irmão, significa que eu sou uma pessoa do bem. Agora, a segunda parte do versículo diz o seguinte: se você só olha a treva, significa que você é tenebroso. Então, assim, não se preocupe, porque se a pessoa carrega luz dentro dela ou carrega trevas dentro dela, não tem nada a ver com você. Tem a ver com ela. Só que se eu sou treva e eu olho, eu poderia muito